O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Meus diletos irmãos aqui presentes e todos os devotos do Senhor Bom Jesus, que não se encontram aqui fisicamente, mas que em espírito e verdade, através dos meios de comunicação, estão também participando conosco em casa, no trabalho, no lazer ou em outros lugares. Que todos sejam bem-vindos e que o bom Jesus abençoe a todos nós. Meus irmãos, ao falar em Natal, que é o assunto do dia, que é nascimento de uma criança, de fato Isaías fala, um menino nos foi dado. Surge espontâneo o pensamento da família, em que nasce, cresce o divino menino Jesus. E a igreja, atenta a todas as mensagens que lhe vêm do céu, como esta, celebra depois do Natal a Sagrada Família, ou seja, Jesus, Maria e José. Uma família, como podemos perceber, diferente das demais. Por quê? Na qual o menino Jesus é o maior, pois é o próprio Filho de Deus feito homem, o Senhor do céu, que se faz nosso irmão na terra. Ele, como criança, devia ser o menor, mas é o maior pela sua importância. A mãe é diferente de todas as outras mães, por ter tido o privilégio de conceber sem ferir sua divindade. Ela é mãe e virgem ao mesmo tempo, pois com a encarnação do Verbo é um mundo novo que começa. E Deus assume totalmente a iniciativa desse começo. É algo como aquele Fiat, faça-se inicial da criação. Também Deus, quando for criar o mundo, ele disse: Fiat, seja feita a vossa vontade. Não tem nada a ver com automóveis, não, é? É outra coisa diferente. O Pai também aqui é diferente, nem podia ser.
É José, o homem justo, que Deus Pai confiou seus 2 maiores tesouros na terra, Jesus e a Virgem Maria. Deus confiou a ele cuidar dessas pessoas. Silencioso e humilde, ele é, no entanto, o chefe da família sagrada. E é ele que assume toda a responsabilidade da guarda da criança e da mãe. Nos primeiros dias tumultuosos de Belém, quando tiveram de fugir para o Egito para salvar o menino da perseguição de Herodes. E em seguida, depois, em Nazaré, a cidade na qual Jesus cresceu e chegou à idade adulta e ao tempo da sua vida pública, com a ternura da Virgem Maria, que o acompanharia até o fim da cruz e iluminaria com o exemplo de sua vida a comunidade da Igreja nascente. Nossa Senhora tem uma força extraordinária. Não só acompanhou Jesus nas horas boas, mas também quando ele passou pela sua paixão, ele o acompanhou de longe, sem poder fazer nada, porque estava fazendo a vontade de Deus, até o ponto final, quando Jesus, entregando o seu espírito a Deus, ele disse: tudo está consumado. Que alegria Nossa Senhora deve ter experimentado, quando depois de ver o seu filho sofrendo tanto, viu que ele, com a morte, cessou todos os seus sofrimentos. De um lado, uma tristeza, estava morrendo. De outro lado, uma alegria muito grande, porque acreditava na vida eterna e sabia que a partir daquele momento ia ocupar de novo seu lugar no céu. Meus irmãos, é impossível descrever a grandeza desse carpinteiro, São José, humilde, que tem como aprendiz, já pensaram, o Criador do mundo. E ao começar Jesus sua vida de mestre, de anunciador da chegada do reino, de realizador dos prodígios e do Cordeiro a caminho do sacrifício, que vai salvar o mundo, José se eclipsa na morte. E uma morte muito bonita. E o seu velado foi velado amorosamente por Jesus e Maria. Lá em Barbacena, na igreja de São José, tem uma imagem muito bonita. Jesus, que está na sua cama agonizando, morreu, e do lado Nossa Senhora, e do outro lado São José. Que coisa bonita. Mas essa família diferente, da qual se pode dizer que um pedaço do céu na terra, está posta aqui para nosso exemplo, para que no mundo não pereça a família, como está acontecendo hoje, que só se casa no civil, e quanto à parte religiosa, segundo plano, não pode ser. As famílias, como todo mundo sabe, enfrentam sérios problemas, principalmente no mundo de hoje, mas com o casamento religioso, recebe uma graça especial para conseguir ser aquilo que São Paulo falou na segunda leitura, que não precisamos repetir, que as esposas sejam dóceis, os seus maridos delicados, os filhos obedientes, e que os pais corrijam, mas com boas maneiras, para não deixar os filhos revoltados. Então, não destruam as forças do mundo irreverente e hostil. Não amedrontem nunca as duras pedras do caminho que deve caminhar. A família de hoje, evidentemente, não irá reproduzir sem mais o quadro da família patriarcal, como aparece na Bíblia e dos conceitos do livro do Eclesiásticos e também nas exortações de São Paulo, que ouvimos na segunda leitura. Os tempos mudaram, quem não sabe disto? E é dentro do tempo que hoje devemos viver. Há, no entanto, valores que valeram para os tempos bíblicos, como valem também para hoje. Certas coisas são superadas, mas outras devem manter. A começar pela estabilidade da família, fundada no casamento religioso, a estabilidade. Que Deus uniu, o homem não pode separar.
E hoje resolve-se as dificuldades do casamento, de que forma? Não dialogando, e se separando. Deus não fica satisfeito com isso. Não é a maneira de solucionar os problemas. A responsabilidade dos pais na educação dos filhos. A obediência filial com que estes, os filhos, devem acolher o que lhes dizem os pais. A harmonia que deve presidir a vida do casal e do relacionamento entre pais e filhos. No passado era muito comum um filho pedia licença ao pai para fazer alguma coisa, o pai dizia: o que é que sua mãe fala? Quando a gente pedia alguma coisa à mãe, ela dizia: se eu vou ouvir o que seu pai fala. Os dois sempre se entendiam. A harmonia que deve presidir, então, a vida do casal e do relacionamento entre pais e filhos. A fé, a religião, sem o que a casa ficaria escura e vazia. O ritmo do trabalho honrado, feito com amor e alegria, não só como fonte de recursos, trabalhar não somente para ganhar dinheiro, para manter a família, mas como realização de cada pessoa, desenvolvendo os valores de inteligência e de vigor físico que Deus deu a cada um. Cada um de nós recebemos dons, e esses dons nós devemos fazê-los frutificar. Em outros tempos, a família era como um santuário. Em outros tempos, a família era como um santuário, onde os filhos cresciam sob a influência total dos pais. Existia muito pura aquela disponibilidade de os jovens aceitarem a autoridade dos adultos como critério de discernimento entre o bem e o mal. Quantos pais que não tinham cultura, mas tinham a sabedoria que vinha de Deus. Então os filhos, embora estudados, diplomados e formados, chegavam perto do papai: estou pensando em fazer isso, o que o senhor fala? Por quê? Porque o pai não estudou, mas a sabedoria dele veio do céu. Hoje, infelizmente, nem sempre acontece isso. Hoje, sobretudo pela presença avassaladora dos meios de comunicação, há muitas outras forças influindo na formação da criança e do jovem. As novelas, que servem de mau exemplo. A televisão, hoje ainda a internet, é como uma janela aberta para o mundo vasto lá fora. E tudo entra dentro de casa. Alguém perguntava uma vez, por que no tempo de Jesus, tantas e tantas pessoas eram possessas do demônio? E hoje a gente não vê mais o demônio no corpo de ninguém. Por quê? Naquele tempo, o demônio trabalhava nessa ou naquela pessoa, uma pessoa só. Hoje, através da televisão, da internet, ele trabalha nas casas. O seu trabalho é menor e o efeito é muito maior. Prestemos atenção. Torna-se mais árdua a tarefa dos pais no mundo de hoje. Quem não sabe disto? Mas eles não devem ficar abalados na sua confiança. Deus dá a cruz, mas dá a graça também. Continuem a crer na força da graça de Deus. E aqui, sobretudo, importante, a graça do sacramento do matrimônio. O matrimônio recebe uma graça especial, já tem para ajudá-los a vencer as dificuldades da vida. E nas infinitas possibilidades que Deus colocou no coração humano de ir criando novas soluções à medida que aparecem novos problemas. Os problemas vão crescer novos, mas Deus também, com suas graças. Meus irmãos, vale a pena olhar o futuro com coragem e esperança e educar os filhos para muito mais, além dos planos de enriquecimento e de projeção de uma formação que possa ajudá-los e ajudar também a família. Então, no dia de hoje, estamos celebrando a Sagrada Família, vamos prestar nossa homenagem à Sagrada Família, Jesus, Maria e José, seguindo aquilo que São Paulo fala, que as esposas sejam dóceis aos seus maridos. Não é que o marido vai mandar, mas a esposa deve ser dócil. Que os maridos sejam delicados com as suas esposas. Quantos homens são delicadíssimos lá fora na rua com as outras pessoas, dentro de casa são grosseiros. Não pode ser assim. Que os filhos sejam obedientes a seus pais.
Se eles devem a vida, que é tão importante, primeiro devem a Deus, depois aos seus pais. Eles merecem ser obedecidos. A Sagrada Escritura fala que os filhos que honram, obedecem o pai e a mãe, merecem de Deus uma graça especial e longa vida. Quem não quer essa graça especial e longa vida? Obedeçamos a nossos pais. E que os pais, pai e mãe, prestem atenção, corrijam, porque eles têm a responsabilidade, mas sempre com delicadeza, porque conversando é que se entende. Dom Bosco, que foi um grande educador, dizia para os seus religiosos que tomavam conta de colégios: quando vocês conversarem com um menino, seja ele qual for, por mais elevado que seja, pensem um pouquinho naquele momento. Essa criança é meu filho, eu sou seu pai. Para a gente sempre corrigir, dizia Dom Bosco, corrigir sim, mas sempre com delicadeza, com educação, e a gente consegue muito mais. Um exemplo a gente tinha na pessoa de Dom Luciano. Quando a gente, nós padres, fazíamos alguma coisa errada, ele chamava a atenção. Mas sua delicadeza era tão grande que a gente saía dali não ofendidos, mas gratos a ele por aquela maneira delicada com que tratava cada um de nós. Amém. Tomemos o nosso folheto.